tribe and tongue, lift your voice as one. He is greatly to be praised. Sing to the Lord, oh my soul. Let the heavens shout for joy. Great is our God. Great is our God. Nations come and bow before Him. Holy, holy, our God. Boa noite a todos, estamos juntos para mais um culto de louvor e celebração ao nosso Deus. Como todos sabem, nós estamos obedecendo e seguindo as orientações das autoridades de afastamento social e por isso os nossos cultos, também a nossa escola bíblica dominical, estão acontecendo de maneira online. Estão sendo transmitidos no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, e eu te convido a nos acompanhar em todo esse período nos nossos canais na internet. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos siga no Instagram para acompanhar a dinâmica da igreja. O endereço está aparecendo aqui para você e você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. É muito bom podermos cultuar e celebrar o nosso Deus. Estamos sentindo falta de fazer isso presencialmente, junto com cada um de vocês, com as nossas famílias, mas para a preservação e cuidado da sua família também é que nós adotamos e obedecemos a essas orientações. Esperamos que muito em breve possamos retornar aos nossos cultos presencialmente no nosso templo e aí todos poderemos cultuar a Deus juntos ali. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez e pela oportunidade que temos, mesmo de uma maneira atípica, podemos cultuar o Senhor em família, como corpo de Cristo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de buscar o Senhor e saber que o Senhor ouve o nosso clamor. Obrigado pela oportunidade que temos de abrir a sua palavra e de nela meditar, ainda que em situações tão diferentes como essas que nós estamos vivenciando. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo nos hospitais, daquelas famílias enlutadas porque perderam algum membro da sua família. Que o Senhor tenha misericórdia, traga consolo aos corações. Sobretudo, Deus, nós pedimos livramento da parte do Senhor, para que não sejamos atingidos, para que recursos sejam providenciados, para que os hospitais consigam atender aqueles que necessitam. Cuida, ó Deus, e abençoe aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, especialmente nos hospitais, amparando, sustentando-os, ó Deus, neste tempo e livrando-os também do contágio desse vírus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque em todo tempo sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor não nos abandona. E nesse tempo, ó Deus, de luta, nesse tempo de dificuldade, nós só temos o Senhor a quem recorrer. E é por isso que nós oramos, nós clamamos a Ti. E nós oramos ao Senhor, ó Deus, em louvor e gratidão, por saber que a nossa vida está nas Suas mãos. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor, o Deus que nos criou para o Seu louvor. E é por isso que nós nos juntamos agora, ainda que de uma maneira remota, nós nos juntamos para Te louvar, para Te engrandecer o nome, para Te agradecer por todas as bênçãos e, ó Deus, para sermos instruídos pela Sua palavra. Sê conosco nesse tempo que passaremos aqui juntos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Te convido agora a louvar a Deus com uma canção de louvor e exaltação ao Senhor, e que o seu coração esteja repleto de alegria, seu coração esteja repleto de adoração àquele que é digno de receber toda honra,
toda glória e todo louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos
Irmãos, nesse tempo que nós temos vivido, enfrentando uma verdadeira guerra com as questões de saúde, em consequência dessa pandemia do Covid-19 que está sendo tão falada, especialmente nas mídias, na TV, e nós temos recebido grandes informações, um grande número de informações, e estamos vivendo na pele essa situação parecida com uma situação de guerra. É uma guerra que já ganha outras proporções, outras dimensões, atingindo e abraçando o âmbito social, o âmbito econômico e também o âmbito político. Eu creio que nesse momento muitos estão se perguntando, muitos estão levantando vários questionamentos durante esse período. Talvez você esteja se perguntando, quando tudo isso vai acabar? Quando será que tudo isso vai acabar? Será que nós vamos sair ilesos dessa situação quando tudo terminar? Será que nós conseguiremos voltar à vida normal depois dessa pandemia? Será que tudo será como antes? Quanto à minha vida será afetada por toda essa situação? Em que medida eu serei afetado dentro dessa situação? Será que, além do vírus, nós não vamos enfrentar a fome, por exemplo, a miséria ou o caos? Essas são algumas indagações que movimentam a mente da população mundial. Alguns questionamentos como, será que além desse vírus não virão outras coisas piores para enfrentarmos em decorrência desse momento? E o que nos assegura que nós sairemos ilesos dessa guerra? Talvez esses sejam alguns questionamentos que você mesmo está fazendo nesse tempo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, e escrevendo aos romanos, ele apresenta a eles um grande fundamento para eles terem certeza da vitória diante das investidas que eles estavam recebendo naquele tempo, quanto à salvação e à segurança da vida eterna especialmente. Os cristãos da cidade de Roma, quando recebem a carta do apóstolo Paulo, recebem uma orientação ou um fundamento para que eles se sentissem seguros e para que eles tivessem certeza da vitória nos tempos adversos pelos quais eles passavam. E por isso eu quero compartilhar com você o texto que fala, que traz essa verdade para as nossas vidas, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, e eu te convido a acompanhar a leitura aí da sua casa. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a cidade de Roma, ela foi fundada, de acordo com a tradição, no ano de 753, mais ou menos, antes de Cristo. No ano 49 depois de Cristo, o imperador ele expulsa todos os judeus da cidade de Roma por causa de algumas revoltas causadas pela instigação de Cresto. Essa era uma referência talvez errônea até ao nome de Jesus, Cristo, como Messias. E essa movimentação em torno da crença no Messias incomodou o imperador, que expulsa de Roma todos os judeus. Nero inicia o seu reinado no ano de 54 depois de Cristo, quando os judeus já estão voltando a Roma. E logo depois, no ano 57 ou 58, chega a Roma, chega aquela comunidade de cristãos da cidade de Roma, essa carta do apóstolo Paulo que nós estamos meditando hoje.
Roma era a maior cidade da antiguidade, uma cidade rica, uma cidade esplendorosa. E a igreja romana, ela teve início com os judeus que ouviram a pregação do evangelho por intermédio do apóstolo Pedro, lá no Pentecoste. E esses levaram a mensagem do evangelho até as sinagogas da capital imperial. Roma era também uma cidade sem regras morais, marcada pela corrupção, pela idolatria e também pela depravação moral. Essa cidade, ela foi devastada por um incêndio e o imperador Nero, ele culpou os cristãos desse incêndio, pois os cristãos, dentre outras coisas, eram acusados de canibalismo, de incesto, eram alvo do ódio imperial. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, havia cristãos e gentios na cidade de Roma, ou seja, judeus e não judeus convertidos ao cristianismo. Provavelmente eles se reuniam em cultos, em diversos cultos, nas casas, em diversas igrejas, nos lares, não no local físico de uma grande congregação. Nós podemos perceber que não era um ambiente muito favorável aos cristãos quando eles receberam essa carta do apóstolo Paulo. E há algumas semelhanças, claro que guardadas as devidas proporções, há algumas semelhanças na situação dos cristãos romanos e a nossa situação nos dias atuais. Por exemplo, nós estamos de certa forma impedidos de nos reunir como congregação, assim como eles também estavam. Nós precisamos nos reunir nas nossas casas com as nossas famílias. Nós vivemos também em tempos de afrouxamento das regras morais. Nós vivemos à sombra da corrupção, da idolatria, e a idolatria é algo que é marcante especialmente na nossa nação, sem contar a depravação moral na nossa sociedade, que está exposta nas TVs, exposta nos computadores, nos smartphones, pelas redes sociais, pela internet, mas muitas vezes nós podemos contemplar isso ao vivo e a cores também. Todo esse cenário, ele se assemelha um pouquinho com a igreja romana e aquilo que eles vivenciavam naquele tempo. E o apóstolo Paulo, quando escreve a essas pessoas que viviam nessas condições, ele reforça às mentes deles e ao coração deles o amor de Deus. Esse amor que é o penhor, a segurança das nossas vidas. Paulo mostra para essa comunidade que a fé nesse amor de Deus é que os fortalece para enfrentar toda e qualquer situação que eles pudessem experimentar. A nós também nos é dada essa palavra, o que nos faz seguros da vitória sobre as incertezas e as situações adversas da nossa vida, não é o que nós podemos fazer, não são as próprias circunstâncias, mas é o que Deus já fez por nós. Por isso eu quero te convidar agora a irmos ao nosso texto, acompanhar o nosso texto aqui. Verso 31, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é: quem será contra nós? Aqueles que estavam questionando a salvação de Deus aos pecadores, aqueles que não estavam entendendo a verdadeira mensagem do Evangelho, por isso talvez acusavam os cristãos, aqueles que estavam se opondo àquilo que era a fé dos cristãos. Quem será contra nós? A oposição, ela é certa. A oposição naquele tempo para aquela igreja era algo certo. Mas ainda no verso 31 ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? A resposta de Paulo a esse questionamento, quem será contra nós? Ele resgata algo dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Mas que coisas? Para isso nós precisamos olhar o contexto. Volte aí os seus olhos então ao verso 28 do texto até o verso 30 do capítulo 8. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Esse grande amor de Deus, esse ato do próprio Deus em salvar o homem. Ou seja, Paulo está dizendo que quem pode se levantar contra o fato de que Deus é quem fez um movimento em direção
ao homem. Deus é conosco. Deus está comigo e com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também é o que Paulo está dizendo no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus soberano, Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, se Ele está conosco, quem pode se opor à sua vontade? Quem pode se opor à sua ação? Quem pode se opor à sua vontade de salvar o pecador? Mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer àquela comunidade. Se há um levante, se há um questionamento a respeito da salvação, quem pode se opor contra aquele que está conosco? Aquele que é por nós, aquele que está nos sustentando. Deus é o autor de todo esse processo da redenção. Ele é por nós e ninguém mais. Só Deus está conosco. Só Deus pode nos garantir a salvação. Só Deus pode nos garantir uma vida diferente, uma vida eterna, uma vida diferenciada daquela que vivíamos sem a presença de Deus. Mas olhe para o verso 32 também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus fez algo tão grande, se Deus fez algo que era impossível ao ser humano, algo que era extremamente necessário ao ser humano, mas impossível a ele, ele não vai fazer todas as outras coisas? Paulo está dizendo aquele que não poupou o próprio filho, ou seja, Deus fez a parte mais importante da história da redenção, e se ele fez isso, como ele não daria as outras coisas decorrentes dessa? Ele entregou o próprio filho em favor dos pecadores. Ele entregou o próprio filho em favor das nossas vidas, para o nosso resgate. E por isso ele também fará todas as outras coisas que nos são necessárias. Deus é por nós. Deus está conosco. Deus está agindo em nosso favor. Ele nos salva. O verso 31, o verso 32, Paulo traz essa grande verdade de que Deus é por nós porque Ele nos salva. É Ele quem é o autor da salvação. É Ele quem providencia a maneira como nós pecadores podemos ser salvos. Como nós pecadores, como nós que sofremos as consequências do pecado, como nós podemos ser salvos. Paulo está respondendo a essa comunidade de que Deus está com eles, que Deus é por nós, Deus é com aqueles a quem Ele mesmo salvou. Deus nos salva. Mas vamos continuar o nosso texto, verso 33 agora. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele está agora se referindo já, partindo do pressuposto de que eles entenderam que Deus os salvou, de que Deus providenciou a salvação para aquele que é pecador. E agora ele diz, quem tentará acusação contra esses eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode levantar acusação a esses a quem Deus salvou, a esses a quem Deus chamou para si? E a resposta dele diz, é Deus quem os justifica. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem agiu, e a segurança dessa salvação está em Deus. Paulo está falando de acusação. Claro que todos os cristãos são passíveis de acusação, sim, porque nós erramos, nós somos falhos, nós ainda sofremos algum tipo de consequência do pecado que ficou arraigado na nossa natureza. E por isso nós somos sim passíveis de acusação, mas Paulo está dizendo, é Deus quem os justifica. E por isso a acusação não tem peso, a acusação não tem valor, porque todos já entendem que são merecedores ou passíveis de algum tipo de repreensão da parte de Deus, mas aquela acusação sobre todas as coisas, ela não chega àquele que é chamado por Deus, aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Olha ainda para o verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Percebe que no 33 ele fala de acusação. Agora ele fala de condenação, não só acusação, mas a condenação. E aí Paulo vai nos mostrar que Cristo morreu, mas não só morreu, ele ressuscitou e ele intercede. Veja a progressão, ele morreu, ele ressuscitou e agora ele está intercedendo por nós.
Cristo intercede por nós. Cristo assume o nosso lugar. Cristo assume a nossa culpa, a nossa condenação. E agora nele nós somos declarados justos. Não pela nossa justiça própria, não pela nossa justiça pessoal, não porque nós pagamos o preço de alguma coisa, não porque nós pagamos a nossa pena de alguma maneira, mas porque Cristo assumiu o nosso lugar. Deus é por nós, Ele nos justifica. É o que o verso 33 e 34 está nos ensinando. Se o verso 31 e 32 nos mostra que Deus é por nós porque Ele nos salva, o 33 e o 34 nos apresenta que Deus é por nós porque Ele nos justifica. Deus nos salva e nos justifica. E nós precisamos dessa base, nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender que depende do ato de Deus a nossa salvação, depende do ato de Cristo na cruz, a nossa justificação, ou seja, nós não somos mais condenados, nós não somos mais passíveis de nenhuma ameaça de condenação, porque Cristo assumiu o nosso lugar e nos declarou justos. Justos pela justiça dele, justos pelo preço que ele pagou. Mas agora nós vamos à parte do texto que eu quero enfatizar com vocês. São duas listas apresentadas pelo apóstolo Paulo, e a primeira delas é do verso 35 ao 37 e a segunda do verso 38 ao verso 39. Na primeira lista, que está nos versos 35 a 37, Paulo vai falar dos sofrimentos deste mundo, de situações que nós podemos enfrentar nessa vida. Observe aí o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está falando de situações, ele traz uma lista agora, com alguns itens, mostrando situações que pudessem estar sendo enfrentadas por aquela comunidade de cristãos da cidade de Roma, mas que talvez tenha muito a ver comigo e com você também. Tem muito a ver com as nossas vidas no presente tempo. Observe, primeiro item da lista, ele pergunta: será a tribulação que vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou seja, serão os sofrimentos dessa vida, serão as coisas adversas dessa vida que geram sofrimento a nós, que nos trazem tribulação, que podem e têm algum poder de nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo? Veja o segundo item da lista. Ou será a angústia? Será aquele sentimento que aflige a alma? Será aquele sentimento de tristeza profunda pelas circunstâncias, pelas situações, pela oposição, pela guerra, pelo sofrimento? Será que é isso que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Ou será a perseguição, terceiro item da lista? Ou será a perseguição? Perseguição daqueles que são contrários ao Evangelho, no caso daquela comunidade ali da cidade de Roma, aquela comunidade cristã. Será essa perseguição daqueles que são contrários ao Evangelho, que estão questionando a veracidade da salvação, estão questionando a fé em Cristo? Será a perseguição nos nossos tempos de valores tão contraditórios, valores, como eu disse, tão afrouxados moralmente falando da nossa sociedade? Será que essa perseguição pode nos afastar do amor de Deus? Será que é isso? Será que a oposição contra nós, será que pode nos afastar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo? Mas Paulo vai além. E ele pergunta: será a fome? Será a nudez? Ou seja, será a pobreza, a situação adversa, ou seja, da escassez? Será a falta do alimento, a falta das vestes que vai separar vocês do amor de Cristo, ou que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Queridos, será que a situação de fome, de pobreza, pode nos separar hoje do amor de Deus que está em Cristo? Será que nessa situação em que nós estamos vivendo, momentos que talvez nós possamos até não ter condições de comprar muitos alimentos, talvez nos falte sim algum alimento, talvez nos falte a condição de comprar aquilo que nós gostaríamos de comprar, de ter os bens que nós gostaríamos de ter, talvez as situações econômicas do nosso país e que nós vamos enfrentar daqui por diante podem ser adversas e podem ser um pouco diferentes daquilo que nós estamos vivenciando, mas será que isso pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo? Será que isso pode nos distanciar do nosso Deus? Será que nós vamos deixar que situações como essas, que o sofrimento nos afaste de Deus, que a angústia, ou seja, que os nossos sentimentos de medo, nossos sentimentos de insegurança, vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Será a perseguição, a oposição? Será a escassez de bens, de recursos? Será o fato de talvez não termos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter? Será a falta de um alimento na prateleira do supermercado? Será a falta de possibilidade de ir ao shopping fazer compras, como alguns gostam de fazer rotineiramente? Será que isso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Mas ele avança. E o próximo item da lista ele diz: ou será o perigo? Ou seja, no caso dos cristãos de Roma, aquela perseguição pelos soldados romanos, o perigo iminente que eles sofriam, que eles tinham ali em todo o tempo. Será que o perigo de sermos contaminados por um vírus que não se tem controle ainda, que não se tem uma medicação ainda definida, que não se tem uma maneira tão eficaz de combater e que tem ceifado muitas vidas, tem atingido muitas vidas ao redor do mundo? Será que esse perigo pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo? Será que a iminência de um contágio, será que a iminência de um vírus, será que a iminência de uma enfermidade pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo? E por fim ele chega então ao último item dessa lista, talvez ao ápice, dizendo: ou será a espada, se referindo então à morte. Aos cristãos: ou se vocês morrerem por amor do nome de Cristo, será que isso vai separar vocês do amor de Deus que está em Cristo? Queridos, ainda que a morte venha bater a nossa porta, ainda que a morte alcance alguém próximo a nós, ainda que a morte possa atingir a nossa própria vida, ou seja, nós possamos fazer parte daquela estatística mundial de mortos pelo Covid-19, ainda assim, nós seremos separados do amor de Deus que está em Cristo? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O que pode nos separar? Paulo começa dizendo: quem nos separará? E agora é como se ele personificasse esse quem, colocando situações. O que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? O que pode separar você, distanciar você da fé em Deus, da segurança em Deus, da sua convicção de que você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela salvação em Cristo? Você que foi justificado em Cristo Jesus naquela cruz no Calvário, o que é que pode separar você desse amor de Deus que está em Cristo? Nada pode nos separar. Não são as situações, não são os sofrimentos do presente mundo, não são as angústias da nossa alma, não é a perseguição que pode vir até nós, não é mesmo a escassez, a pobreza, a fome, a nudez, não é nenhum tipo de perigo, de ameaça, ainda que seja de um vírus invisível aos nossos olhos, e nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas agora olhe o verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo está fazendo uma referência aqui ao Salmo 44, e ele traz uma ideia que é totalmente contrária a algo que tem sido ensinado nos nossos tempos, algo que tem sido enfatizado nos nossos tempos, até mesmo em algumas igrejas chamadas igrejas cristãs, que é a teologia da prosperidade. Paulo vai na contramão daquilo que a teologia da prosperidade diz, falando que o sofrimento, que a escassez, que as coisas adversas que acontecem na vida, elas fazem parte sim da vida do cristão também. Nós somos contados aqui ou considerados como ovelhas para o matadouro, ovelhas prestes ou contadas para morrer. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E não é isso que vai nos separar do amor de Deus. Não é porque situações difíceis, situações problemáticas vêm sobre nós que nós estamos distantes de Deus, ou que Deus está distante de nós.
Não é uma pandemia que é um indício de que Deus está longe de nós ou de que nós estamos longe de Deus. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Ele faz parte da nossa vida. Isso não quer dizer que estamos separados de Deus. Isso não quer dizer que estamos abandonados por Deus. Ou isso também não quer dizer que nós estamos deixando de nos relacionar com Deus. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas olhe para o verso 37. Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. O sofrimento não nos separa do amor de Cristo. Ao contrário, ele pode nos aproximar desse amor. Paulo fala em todas essas coisas, tudo isso que ele mencionou, em todas essas situações tão difíceis, tão adversas, todo o sofrimento que ele mencionou aqui, especialmente no verso 35, e depois ele reforça a ideia no verso 36, dizendo que fomos contados como ovelhas para o matadouro. Diante de tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória, queridos, está em passar todo o sofrimento, em passar por toda situação adversa, em enfrentar todas as oposições, em enfrentar tudo que nós podemos enfrentar de difícil, de complicado, de penoso nessa vida, mas permanecer em Cristo. A vitória está nisso, em permanecer em Cristo, porque a vitória é continuar confiante no amor de Jesus Cristo, ainda que na adversidade, ainda que nos enfrentamentos, ainda que com a oposição, ainda que com os problemas, ainda que com a morte, continuarmos bem confiantes no amor de Jesus Cristo. Nisso, não somos apenas vencedores, diz Paulo. Não somos meros vencedores. Nós não estamos vencendo só a circunstância, né? Nós não somos vencedores sobre as situações adversas, mas ele afirma: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós não somos apenas vencedores, mas nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória está garantida na pessoa de Jesus, naquele que nos justificou, naquele que se entregou na cruz no Calvário no nosso lugar, naquele pelo qual chegou a nós a salvação. Nele nós somos mais que vencedores. Creia nisso, mais que vencedores. Agora a segunda lista. A segunda parte, verso 38 e 39, nós temos a segunda lista apresentando os poderes deste mundo, visíveis e invisíveis, do presente e do futuro, conhecidos e desconhecidos a cada um de nós. Olha aí, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo agora traz uma lista de situações que não são do cotidiano, mas situações que extrapolam talvez o domínio humano. Ele fala da morte e ele fala da vida, contrapondo, seja na vida ou seja na morte, eu não estarei separado do amor de Deus. Nem os anjos, ou seja, os seres celestes criados por Deus, nem os principados, né, as potestades, nem as coisas do presente, nem daquilo que está por vir, nem aquilo que eu estou conhecendo agora, nem aquilo que eu não sei ainda que vai acontecer, nem a altura, nem a profundidade, né? Talvez ele mostrando o céu e até fazendo uma referência ao próprio inferno, ou seja, nada disso pode nos separar do amor de Deus, nem qualquer outra criatura. Nada na criação de Deus pode nos separar do seu amor que está em Cristo. Nada pode nos afastar do amor de Deus, porque a garantia de que nós estamos no Senhor é o próprio Deus. A garantia desse amor não está no nosso sentimento para com Deus, mas está naquilo que Deus fez em relação a cada um de nós. E nisso está a segurança da nossa salvação, da nossa redenção e de tudo que essa nova condição em Deus nos proporciona. Em Deus, no amor de Deus, com todas as bênçãos,
com todo o cuidado, com toda a proteção, todos os livramentos, a nossa segurança está em Deus, no seu grande amor por nós e não em nós mesmos. Deus é por nós, Ele nos dá segurança. Deus é por nós porque Ele nos salva. Deus é por nós porque Ele nos justifica. Deus é por nós porque Ele nos dá segurança, mesmo em tempos de tanta insegurança que nós vivemos. Como é bom saber disso, que a obra de Deus em nosso favor depende dEle e que nele nós estamos seguros. E que nenhuma situação deste mundo, nenhum momento em que nós estamos passando, nenhuma prova, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nada nos separa. Nada na criação de Deus pode nos separar do amor dele. Nenhum poder celeste, nenhum poder sobrenatural pode nos separar do amor de Deus. Por isso, querido, olhe para Jesus, creia em Cristo, entregue-se a Ele, confie nele, renuncie a todas as preocupações que afligem a sua alma, toda vanglória, toda autojustificação, toda soberba, todo medo, todo pavor, e se entregue a Cristo e viva esse amor de Cristo, esse amor de Deus que está em Cristo. Entregue-se a Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas essa é a verdade para aqueles que creem no amor de Cristo, para aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Não são as lutas, não são os terrores e as desventuras dessa vida que podem nos roubar a paz, que podem nos roubar a segurança e a vida que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Por isso, confie nele. Por isso, se entregue a Ele. Saiba que Deus é por nós, que Deus está agindo nesse momento para as nossas vidas. Deus está agindo em favor das nossas vidas neste momento. Deus está cooperando para que a vontade dele se cumpra na nossa vida nesse momento. E não pode ser uma pandemia ou uma crise econômica que pode nos separar dessa certeza do amor de Deus que está em Cristo. Que nós possamos viver esse amor, experimentar desse amor, nos relacionando mais com Deus, nos aproximando mais de Deus em tempos difíceis, sim, mas que não podem nos separar desse amor de Deus. Nessa certeza de que em Cristo nós estamos seguros, que nele nós somos mais que vencedores, e que vamos passar por esse tempo vitoriosos em Cristo, porque é Ele quem está conosco. Deus é por nós e nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, entregue-se a Ele, confie nele, renda a sua vida aos pés dele. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse tempo a termos essa fé, essa convicção. E agora, quero te convidar a louvar a Deus com uma canção que é inspirada neste texto e que seja essa uma verdade dos nossos corações, que seja essa a nossa confissão, a nossa declaração de fé e de confiança em Deus, de que nada que nós possamos enfrentar vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar
Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo seu grande amor para com a nossa vida. Não somos dignos, não somos merecedores, mas é o Senhor mesmo que vem em direção a nós, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, que nos alcança, que nos salva, que nos justifica, o Deus que nos garante a segurança nessa vida e na vida por vir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão grandiosa, a ponto de Jesus Cristo ter vindo até nós e assumido o nosso lugar naquela cruz no Calvário, pagando o preço do nosso resgate. E por isso hoje nós podemos ter vida no Senhor. Por isso hoje nós podemos ter a segurança da vida eterna. Nós podemos ter a segurança de que no Senhor somos mais que vencedores diante de todas as adversidades, diante de todas as situações pelas quais nós passamos. No Senhor nós somos mais que vencedores. Obrigado, meu Deus. Obrigado por podermos confiar em Ti, por podermos confiar a nossa vida ao Senhor, por saber que no Senhor nós estamos seguros mesmo que as situações sejam tão ruins, mesmo que as situações sejam tão inseguras à nossa volta, mas no Senhor nós estamos seguros. Ajuda-nos a viver por fé. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia estarmos mais confiantes nesse amor do Senhor, buscando nos relacionar contigo de uma maneira mais íntima, mais próxima e desfrutando então desse grande amor do Senhor para com a nossa vida. Mas sobretudo ajuda-nos, ó Deus, a anunciar esse amor aos quatro cantos da terra, anunciar esse amor a todas as pessoas que estão à nossa volta, essa viva esperança que temos no Senhor de que a nossa vida está guardada em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o amor do Senhor e a expressarmos esse amor no nosso viver diário. E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça de Jesus Cristo que se entregou na cruz no Calvário, o amor de Deus que não poupou o próprio Filho e a presença fortalecedora e consoladora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana debaixo da graça e dos cuidados do nosso Deus. Na próxima semana nós estaremos juntos novamente compartilhando mais da palavra do Senhor. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e também no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Estaremos com vocês, estamos à sua disposição. Um abraço.